Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. Agora, eu vou dar sequência às nossas dicas semanais para falar de um assunto muito importante, que é a decadência no direito tributário. Afinal de contas, o que é a decadência no direito tributário? Mas antes de começar, eu queria te fazer um pedido. Se inscreva no canal. Se você está gostando desses vídeos, não deixa de dar o seu like, não deixa de compartilhar com seus amigos, não deixa de compartilhar com aqueles que também estão buscando mais informações sobre direito tributário, aqueles que estão se preparando para o concurso público. Bom, é um prazer enorme estar com vocês. Vamos tocar o nosso barquinho para falar da decadência. No direito tributário, o artigo 156 do Código Tributário Nacional, ele traz as causas de extinção do crédito tributário. Causas de extinção do crédito tributário. São 11 incisos no artigo 156. Você vai encontrar o pagamento, você vai encontrar a compensação, você vai encontrar a transação, a remissão. No inciso 5, prescrição e decadência. No inciso 6, conversão, depósito em renda, antecipação do pagamento e homologação do lançamento, consignação em pagamento, decisão administrativa que não caiba mais recursos, trânsito em julgado, decisão judicial e dação em pagamento de bens imóveis. Você percebe que tem 11 incisos, mas no inciso 5 a gente encontra duas causas de extinção que não se confundem. No inciso 5 nós vamos encontrar a prescrição e a decadência. É importante lembrar que são dois assuntos completamente diferentes. A prescrição e a decadência são assuntos que não se confundem. Apesar de estarem no mesmo inciso, são causas distintas de extinção do crédito tributário. Tanto é assim que a decadência tratada no artigo 173 do CTN e a prescrição ela está prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Portanto, é importante lembrar que prescrição e decadência são assuntos que não se confundem em absoluto. Ok? Mas afinal de contas, o tema dessa aula é decadência. E o que é decadência no direito tributário? A decadência nada mais é do que uma causa de extinção do crédito tributário, ou seja, uma causa que vai matar o crédito tributário e consiste no prazo para que o fisco pratique o lançamento. Decadência é o prazo para o fisco lançar, ou seja, decadência é o prazo para que ocorra a constituição definitiva do crédito tributário. Decadência é o prazo para o lançamento. Beleza? Então anota essa frase que vai ficar fácil. Decadência é a perda do direito do fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento. A regra geral de decadência, ela está prevista no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Abra o seu código, por favor. No artigo 173, inciso 1, você vai encontrar o conceito de decadência, o prazo decadencial. Em matéria tributária, o prazo decadencial ele é de 5 anos. 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, do exercício financeiro seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Não é isso que está escrito aí? Então, o prazo decadencial é de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. E aí vem a grande discussão. A partir de quando o lançamento pode ser efetuado? É importante lembrar, galera, que o lançamento é o procedimento administrativo que vai apurar a existência da obrigação tributária e após a notificação ao sujeito passivo vai constituir o crédito tributário. Então, o lançamento é um procedimento que faz com que a obrigação tributária torne-se líquida. É um procedimento que vai liquidar a obrigação e após a notificação ao sujeito passivo vai constituir o crédito tributário. Então, é muito importante que você lembre desse conceito. É um conceito extremamente relevante, tá? Então, eu vou lembrar para vocês, que não custa nada reforçar, que em matéria tributária existe uma linha do tempo muito fácil de lembrar. A lei ela prevê a hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É uma situação hipotética que não existe no mundo dos fatos, é uma hipótese. Se eu não tenho um carro, por exemplo,
O IPVA, para mim, é uma mera hipótese de incidência, é uma situação hipotética. Não faz com que eu tenha que pagar o IPVA. O IPVA não será devido, porque ele não existe no mundo dos fatos. A partir do momento em que eu tiro essa situação de um mundo abstrato e trago essa situação para o mundo dos fatos, ou seja, a partir do momento em que eu saio da abstração e trago isso para o mundo dos fatos, eu pratico o fato gerador da obrigação tributária. E com a prática do fato gerador, automaticamente nasce a obrigação tributária. No momento que eu pratico o fato gerador, a obrigação tributária nasce e eu não tenho como fugir dela. E aí é onde entra aquela frase célebre dos americanos, né, que na vida só há duas certezas, a morte e os tributos. Só que essa obrigação ainda não é líquida. Ela precisa ser liquidada, ela precisa ser apurada, o que vai acontecer por meio do lançamento. Então, o lançamento que está previsto no artigo 142 do CTN, ele é o procedimento que vai apurar a obrigação e, após a notificação do feito passivo, constituir o crédito. Então, o lançamento, ele apura a obrigação e constitui o crédito tributário. Belezinha? Fácil. Então, o prazo decadencial é o prazo de 5 anos para que o fisco pratique o lançamento. E conforme o artigo 173, inciso 1 do CTN bem prevê, o prazo decadencial é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Afinal de contas, o lançamento pode ser efetuado quando? O lançamento pode ser efetuado a partir da prática do fato gerador. No momento em que o fato gerador foi praticado, automaticamente nasceu a obrigação tributária. E com o surgimento da obrigação, o fisco já pode calcular o tributo devido e notificar o feito passivo. Então, o prazo decadencial, ele é de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, da data do fato gerador. Essa é a regra geral de decadência no direito tributário. É importante lembrar que a decadência é um prazo que não se interrompe e não se suspende, diferente da prescrição, que ela pode sofrer tanto interrupção quanto a suspensão. Decadência não. Decadência não se interrompe e não se suspende, ok? Então essa é a regra geral. O prazo decadencial ele é de 5 anos, contados o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Esse é o prazo decadencial. Joinha? Fácil? Não há dúvidas? Maravilha. Agora, pessoal, preste bem atenção. Essa é a regra geral que se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por declaração e aos tributos sujeitos a lançamento de ofício. Explico isso de forma muito expressa, porque no tocante aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial é específico. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial é de 5 anos, contados da data do fato gerador da obrigação, conforme previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, muito cuidado, que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial é de 5 anos contados do fato gerador, e não de 5 anos contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Ou seja, no lançamento por homologação, o prazo decadencial ele é um tanto quanto menor que na regra geral. Porque se o indivíduo pratica o fato gerador, por exemplo, do ICMS, circula uma mercadoria, sei lá, no dia 21 de agosto de um determinado ano, o prazo decadencial com relação ao ICMS começa a contar na data do fato gerador, ou seja, em 21 de agosto. Enquanto num tributo que não seja lançado por homologação, como é o caso do ITCMD, como é o caso do ITBI, IPTU, o prazo decadencial vai ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Beleza? Então, são regras diferentes, são regras distintas. Agora, preste bem atenção. Você bem pode ver com essa explicação que o prazo decadencial do lançamento por homologação é muito menor. Né? Pode ser até igual, né? Se for o fato gerador lá em 1º de janeiro, em 31 de dezembro, na verdade. Mas, via de regra, é um prazo decadencial um tanto quanto diferente. Menor. Mas, no lançamento por homologação, não é o próprio contribuinte que apura o tributo devido? Que antecipa o pagamento e manda para a conferência do fisco? Imagina se o indivíduo ele apura menor dolosamente. Imagina se o indivíduo ele decide por conta própria apurar menor. Como é que vai funcionar isso? Se o indivíduo decidir por conta própria apurar a menor, ele pode se beneficiar da própria torpeza? A resposta é não. A resposta é não. O torpe não pode se beneficiar da própria torpeza. Lembre-se,
a regra específica do lançamento por homologação somente se aplica se o indivíduo estiver de boa fé. Se o indivíduo apurar a menor de forma dolosa, fraudulenta ou simulada, o prazo decadencial não será o do artigo 150, parágrafo 4º. O prazo decadencial será convertido para o 173, inciso 1 do CTN, que é um prazo maior. Esse é um conceito extremamente importante. Extremamente importante. O prazo decadencial será contado na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, caso ocorra dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte no lançamento por homologação. Antigamente, até a Lei Complementar 118 em 2005, havia o somatório das regras. O 150, parágrafo 4º, era somado com o 173, inciso 1. Era a famosa regra dos 5 mais 5. Isso não existe mais, tá, galera? 150, parágrafo 4º é regra específica, 173, inciso 1 é regra geral. Você sai da regra específica para a regra geral quando o contribuinte age dolosamente, apurando a menor de forma dolosa, fraudulenta ou simulada. Nesse caso, especificamente, você vai lá para o 173, inciso 1. E aí eu tenho um exemplo disso. A súmula 555 do STJ, ela diz claramente quando o dolo é presumido. Se o indivíduo não entregar a declaração, lembre-se, no tributo sujeito a lançamento por homologação, é o contribuinte que apura o tributo devido, antecipa o pagamento e manda para a conferência do fisco. Se o indivíduo sequer entrega a obrigação acessória, se o indivíduo sequer declara, ele já está de má fé, diz o STJ com a súmula 555. A ausência da declaração já joga o lançamento por homologação, ou seja, o prazo decadencial aplicável ao lançamento por homologação, na regra geral do 173, inciso 1. Então, o prazo decadencial será de 5 anos contados na regra geral, se e somente se houver dolo, fraude ou simulação. Se o contribuinte errou, né? Eu errei, preenchi errado. Regra específica, 150, parágrafo 4º, 5 anos contados do fato gerador da obrigação. Agiu dolosamente, apurou a menor, omitiu, não entregou a declaração, sai do 150, parágrafo 4º e vai para o 173, inciso 1, que é a regra geral de decadência. Beleza? Então esse é um conceito muito importante, tá? Se eu tenho uma loja, circula um produto no dia 21 de agosto, o prazo decadencial começa a contar no dia 21 de agosto. Em relação ao ICMS, claro, que é lançado por homologação. Agora, se eu não entrego a declaração, não entrego a GIA, a obrigação acessória do ICMS, o meu prazo decadencial ele vai começar a contar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao fato gerador, que é a partir do momento em que o fisco pode lançar. Afinal de contas, o prazo tem que ser maior. O torpe não pode se beneficiar da própria torpeza. Beleza, galera? Joinha? Fácil? Show de bola? Essa discussão ela é muito interessante no tocante ao imposto de renda da pessoa física. Para pensar. Imposto de renda da pessoa física, você pega o ano base e você declara no ano seguinte o que você auferiu no ano base. Não é assim que funciona? Então, vou pegar um exemplo. Ano base do imposto de renda 2023. Você declara o ano base do imposto de renda 2023 em 2024. Não é assim que funciona? Mas o fato gerador do imposto de renda é toda a renda oferida entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2023. É um fato gerador complexo. Alguns autores, como Luciano Amaro, chamam de periódico, por exemplo. Então, se você tem um fato gerador complexo que termina em 31 de dezembro e o imposto de renda é lançado por homologação, como é que a gente conta a decadência? Bom, 150, parágrafo 4º. Se eu tenho imposto de renda em 2023, o prazo decadencial começa a contar em 1º de janeiro de 2024. São 5 anos do fato gerador. Ah, Gabriel, mas aí já é exercício financeiro seguinte, não é? Não. Se o contribuinte não declara o imposto de renda, ou se ele declara menor de forma fraudulenta, simulada, ou de forma dolosa, aí você vai aplicar o 173, inciso 1. No tocante ao imposto de renda de 2023, o prazo decadencial vai começar a contar em 1º de janeiro de 2025. Mas por que você deve estar se perguntando? Se eu saio da regra específica para a regra geral diz, 1º dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No tocante ao imposto de renda 2023, quando que o lançamento pode ser efetuado? Somente em 2024.
Óbvio. Então o prazo decadencial só começa a contar em 1º de janeiro de 2025, em caso de dolo, fraude ou simulação, ou no caso da súmula 555, que já pressupõe o dolo. Beleza? Cuidado com esse assunto, tá? Esse assunto é extremamente importante em provas de concurso. Muita gente boa acaba se enrolando, achando que são sinônimos. Não são. Não são. 5 anos do fato gerador no imposto de renda da pessoa física, conta do ano seguinte ao fato gerador. Óbvio, 1º de janeiro do ano seguinte ao ano base. Agora, regra geral, 173, inciso 1, primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, você tem que olhar o ano seguinte, é quando você pode ser praticado o lançamento, a partir daí vai ser contado o prazo decadencial em 1º de janeiro do ano subsequente. Beleza? Espero que você tenha entendido. Isso realmente é o ponto mais nevrálgico no tocante à decadência. Tá fácil, né? Agora lembre-se, existe uma outra regra de decadência que está no próprio artigo 173, é o inciso 2. No 173, inciso 2, você vai encontrar um outro prazo decadencial. No 173, inciso 2, você vai encontrar a hipótese em que o fisco praticou o lançamento no prazo. O fisco praticou, o lançamento foi praticado no prazo da forma correta como deveria. Só que no lançamento havia um vício formal. Cuidado, vício formal. Não é vício de conteúdo, é vício de forma, um vício na declaração, nas informações que foram preenchidas. Não é um vício de conteúdo, ok? No caso de vício formal e não material, o fisco vai ter novos 5 anos. Novos 5 anos para praticar o lançamento substitutivo a partir do momento em que transitar em julgado a decisão que reconheceu o vício formal. Ou seja, são novos 5 anos a partir do trânsito em julgado que reconheceu o vício formal para que o fisco pratique o lançamento substitutivo. Ah, Gabriel, isso seria uma interrupção da decadência, uma recontagem do prazo? Não, não seria interrupção. É um novo prazo. Você percebe que, pela regra, nós temos um novo prazo decadencial que é contado. Ou seja, é um prazo de 5 anos contados da data que foi anulado o lançamento que estava viciado por meio de um vício formal. Tranquilo, gente? Fácil, beleza? Então cuidado com essa regra, que ela é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Bom, dito isso, a gente tem que partir para uma discussão que, para mim, é a das mais relevantes de todas. O parágrafo único do artigo 173. O parágrafo único do artigo 173, galera, ele traz uma regra que já deu muita discussão em alguns tribunais do Brasil, mas o STJ ele já pacificou o entendimento sobre esse assunto. No parágrafo único do artigo 173, abre aí, vai, me acompanha. Está escrito que se houver o início da fiscalização, o prazo decadencial ele será antecipado. Não está escrito aí que o prazo decadencial vai ser para sempre. Eu tive um caso concreto que houve um erro no judiciário. Esse erro resultou em uma condenação multimilionária para um cliente meu. É um erro muito cruel, porque o que aconteceu no caso concreto? O fato gerador de um tributo feito lançamento por homologação foi em 2006. Esse foi o fato gerador. De janeiro a agosto de 2006. Era fato gerador instantâneo, mas foram vários fatos geradores de janeiro a agosto de 2006. Tá? Portanto, em havendo dolo, o prazo decadencial começa em 1º de janeiro de 2007. Né? Lançado por homologação, vamos considerar que o meu cliente agiu dolosamente. Tá? Então, o prazo decadencial começa em 1º de janeiro de 2007. Beleza? Legal. Então, teria 5 anos. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 31 de dezembro de 2011, encerra o prazo. 31 de dezembro de 2011, encerra o prazo decadencial. Beleza. Só que tem um detalhe. O detalhe relevante é que a fiscalização ela teve início em setembro de 2006. Opa, peraí. Se a fiscalização teve início em setembro de 2006, o prazo decadencial começa a contar em 1º de janeiro de 2007? Claro que não. Leia o artigo 173, parágrafo único, por favor. No artigo 173, parágrafo único, fica claro, aliás, expresso, que se a fiscalização tem início antes da contagem do prazo, a contagem do prazo decadencial ela é atraída para o início da fiscalização. Gente, o prazo decadencial é o prazo de 5 anos para quê?
O prazo decadencial é o prazo de 5 anos para que seja praticado o lançamento. Lançamento é o prazo para a constituição do crédito tributário. Ora bolas. Então preste bastante atenção. O prazo de 5 anos é o prazo para que ocorra o lançamento. Para que ocorra a fiscalização e a constituição do crédito. Se antes do início da contagem do prazo teve início uma fiscalização, o prazo se inicia ali. O fisco vai ter 5 anos para praticar o lançamento desde o momento que teve início a fiscalização. Para que vai ter mais do que isso? Há alguns tribunais do Brasil, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que entendem que esse 173 parágrafo único significa que não haverá mais decadência. Ou seja, iniciou-se a fiscalização, ela pode perdurar eternamente. Pasmem, isso acontece. Decisões recentes do TJ de São Paulo são nesse sentido. Decisões do TRF da 5ª região são nesse sentido. Mas não é o que entende o STJ. É pacífico no STJ, pelo menos até o momento da gravação desta aula, é pacífico no STJ que o prazo decadencial ele é antecipado pelo início da fiscalização antes do início do prazo. Então, no meu exemplo, que é um caso concreto, prazo decadencial ele começou no momento em que a fiscalização se iniciou e não no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, porque o primeiro dia do exercício financeiro seguinte seria posterior. Então, o prazo decadencial ele tem início no momento em que se inicia a fiscalização, se ela acontecer antes do início da contagem da decadência. Esse é o entendimento pacífico no STJ hoje. Beleza, galera? Joia? Então, muita calma nessa hora, hein? Muita calma nessa hora que ainda não acabamos decadência. Mas tá vendo como é que é fácil? Decadência é um assunto muito tranquilo. Se você entende a lógica, fica muito fácil mesmo, tá? Vamos bater aqui na súmula 436 do STJ. A súmula 436 do STJ é uma súmula muito importante para a prescrição e decadência. A súmula 436 do STJ, ela diz com todas as letras, que o início da fiscalização, na verdade, perdão, corrigindo, não é o início da fiscalização. Ela diz com todas as letras que no momento que o contribuinte entrega a declaração, ele já está confessando que é devedor. Então, se eu entrego uma declaração, eu já estou dizendo, oi, eu estou devendo. Se eu estou devendo, o fisco não precisa mais lançar, eu já confessei. Se eu confessei, o fisco está dispensado de lançar e a partir dali começa a prescrição e não a decadência. Caiu uma questão dessas na prova de PGE do Rio de Janeiro, Procurador do Estado do Rio de Janeiro. Foi a prova de 2012 ou 2013. Enfim, eu posso errar o ano, eu sou muito ruim para lembrar ano, principalmente depois de pandemia. Mas a questão era muito interessante, tá? Eu vou, obviamente, reduzir de forma simplificada, mas também não era muito complexa, não. No sentido de que, por exemplo, o indivíduo está devendo R$100 de ICMS, né? Ele vai lá e entrega a obrigação acessória de ICMS. Ele declara para o fisco que está devendo 80 e não 100 que são os devidos. Ele declara 80 e não paga. Declara 80 e não paga, ok? Declarou que está devendo 80, não pagou. E aí a questão pergunta, quais prazos são contados? Súmula 436 do STJ. Com relação àquilo que foi declarado e não foi pago, houve a confissão. Então o prazo a ser contado é o prazo decadencial? Claro que não. O fisco não precisa lançar aquilo que foi confessado. A confissão constitui o crédito. Então o prazo que vai contar a partir da confissão é o prazo prescricional. Prescricional. Não confunda. O prazo decadencial vai ser aplicado no tocante aos R$20 de diferença. Porque no tocante aos R$20 de diferença, o fisco vai ter que praticar o lançamento. Vai ter que praticar aquele procedimento de busca e apuração do crédito tributário. Então, a questão era muito fácil. A questão era respondida com a súmula 436. Declarou e não pagou, crédito constituído, corre o prazo prescricional. Não declarou, o fisco tem que lançar. Então deve ser aplicado o prazo decadencial. O prazo para lançamento é o prazo decadencial. O prazo para cobrança em juízo é o prazo prescricional. Gente, isso é muito fácil. É muito fácil, tá? E é importante lembrar que nós também temos uma súmula do STJ muito relevante para decadência, que é a súmula 622. A súmula 622 que trata exatamente que momento, né,
você tem o encerramento da contagem da decadência. Até que momento deve ser, né, exaurida essa discussão na esfera administrativa? O prazo decadencial é o prazo de 5 anos para que seja praticado o lançamento. No momento que o contribuinte foi notificado do lançamento, não conto mais decadência, não falo mais de decadência. A partir daí a discussão vai ser de prescrição. Prescrição. A esfera administrativa está rolando, gente, a decadência já acabou, não tem mais discussão de decadência. Porque foi notificado o sujeito passivo dentro do prazo decadencial de 5 anos. Se a notificação acontecer depois, aí realmente tem decadência. Tá? Agora, notificou dentro do prazo, gente, daí em diante a discussão vai ser com relação à prescrição. A esfera administrativa está parada, tem prescrição administrativa? Não existe prescrição administrativa em matéria tributária, mas é um assunto que a gente vai falar em eventual outro vídeo. Tá? Aqui é importante lembrar o seguinte, decadência é o prazo para lançar. Lançou dentro do prazo, boa, não tem mais decadência. Não tem mais decadência. Legal? Joia? Então é muito importante que você lembre da decadência nas provas de concurso, porque é um assunto extremamente cobrado, extremamente explorado, porque na prática, por incrível que pareça, ainda é muito matéria de defesa do contribuinte, porque é muito normal que a decadência aconteça, infelizmente, porque há uma perda de arrecadação por falhas de controle do poder público. Então lembre-se, decadência é a perda do direito do fisco praticar o lançamento. Prescrição é a perda do direito do fisco cobrar em juízo o crédito definitivamente constituído. Se houver decadência, não tem como haver prescrição, porque o crédito ele estará extinto. Então, muito cuidado com isso. Se houver decadência, a prescrição não vai se operar. Decadência é a perda do direito do fisco lançar. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe, comente. É importante esse engajamento para que ele possa chegar ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado pelo carinho, pela presença semanal. Espero que você esteja gostando dessas dicas. Um beijo enorme e até a próxima dica. Tchau, tchau.